Bom dia, quinto ano. Hoje, quarta-feira, dia 6 de maio. Vamos ter aula de Geografia e Português, tá? Em português a gente vai estudar conjunções, também vamos falar um pouco sobre frase, oração e período, tá? E a gente vai falar em Geografia sobre miscigenação e diversidade cultural. E no final da aula, às 10 horas da manhã, a gente vai ter uma live para fazer um quiz de geografia sobre o que a gente já vem estudando sobre esse período, sobre migração, sobre essas coisinhas, tá? Então fica ligado na aula aí, quando for 10 horas, você vai entrar lá na plataforma, na disciplina de geografia, mas só é 10 horas, tá? E para a gente poder estar fazendo esse quiz, tá bom? Uniformizado, bonitinho, tudo direitinho, tá? Vamos começar aqui com língua portuguesa. Em língua portuguesa, nós vamos estudar sobre conjunções. Conjunções são palavras que ligam uma oração na outra, mas aí a gente tem que saber também o que é oração. Aí eu preparei esse slide aqui para vocês, ó. Frase, oração e período. Frase é todo enunciado com ou sem verbo. A frase ela não precisa ter o verbo para ser considerada frase, que tenha sentido. Aí eu coloquei como exemplo para vocês aí, ó, fogo. Não tenho nenhum verbo nessa frase, mas ela é uma frase. Estou em casa. Eu tenho um verbo aí que é o verbo estar. E ela também é uma frase. Então, a frase ela pode ser uma frase nominal, sem verbo, e ela pode ser uma frase verbal que tenha verbo, tá? Oração é todo enunciado de sentido completo ou não que possua verbo. Tem que ter verbo para ser considerado oração. Exemplo, Maurício chamou o amigo. Chamou é o verbo. Então, a gente tem uma oração porque a gente tem um verbo, tá? Nessa frase. Embaixo tem, ele pediu que colaborássemos. A gente tem dois verbos aí, pediu e colaborássemos. Então, são duas orações que tem, tá bom? E período é o conjunto de orações. Aí a gente tem aí, ó, fizemos o serviço. Uma oração, período simples. Estudei e fui à escola. A gente tem dois verbos, estudei e fui. Então, a gente tem duas orações, então é um período composto, tá? Mas, por enquanto, para fazer a atividade de conjunções, você vai precisar saber o que é frase, o que é oração. Depois a gente vai rever isso, depois a gente vai exercitar mais sobre isso, tá? A gente só tá apresentando aqui para a gente entrar na matéria de conjunções e você conseguir entender o que é uma frase, o que é uma oração, tá bom? Agora, abrindo o livro de vocês, na página, deixa eu ver a página aqui, na página 109, a gente tem aí, ó, conjunções. O livro Pitágoras, primeiro, ele vem fazendo a gente entender o que é conjunção. Então, vamos lá. Releia um trecho da resenha crítica Maria Mudança. A hora de mudar é toda hora, e faça o que se pede. O receio de mudar as coisas na vida pode tirar muita gente da zona de conforto, desde uma peça de roupa a uma mudança de cidade ou de país, forçada ou não. A mudança sempre é motivo de questionamento e receios. Mas no livro Maria Mudança, lançamento da Editora Brasil, a personagem infantil que dá nome ao título nos mostra um outro lado, que as mudanças podem ser positivas e melhorar a vida de qualquer pessoa. Aí na letra A está perguntando assim, o que significa a expressão zona de conforto? Eu coloquei aqui para vocês. A zona de conforto, quando a gente está na zona de conforto, indica que a gente está ali acomodado, tá cômodo ali para gente. Então, não tem mudança, a gente está na nossa zona de conforto, a gente está parado ali no que a gente sabe fazer, a gente não está buscando novas coisas, a gente não está buscando novos conhecimentos, a gente está parado ali no que a gente já sabe. Então, indica isso, acomodação, rotina, ausência de mudança, tá? Agora, na página 110, a gente tem essas duas perguntas aí, da letra B e da letra C. Então, vamos lá. Observe a palavra mais, em destaque no trecho. Ela foi empregada para... Aí, olha aqui, a palavra mais. Ó, vamos ler. Forçada ou não, a mudança sempre é motivo de questionamentos e receios.
mas no livro Maria Mudança, lançamentos da editora Abril. Agora vamos ver o que está perguntando sobre essa palavrinha. Observe a palavra mais em destaque no trecho. Ela foi empregada para adicionar uma informação? Foi. Apresentar uma oposição à ideia anterior? É isso. Ela vem dizendo que as pessoas têm resistência à mudança. Mas no livro Maria Mudança, isso não acontece. A Maria, ela gosta de mudanças. Então, ela vem dizendo uma oposição. Ela dá uma ideia contrária àquela que está sendo dita pelo texto, tá? Ela explica a informação anterior? Não. Ela conclui a afirmação anterior? Também não. Ela apresenta uma oposição. Ela está dando outro ponto de vista para a gente. Ela está apresentando uma outra forma de se ver a mudança, né? Na letra C, releia o trecho outras vezes. A cada leitura, substitua a palavra mais por uma das palavras a seguir. Depois, indique qual delas manteve o sentido original do texto. Então, vamos lá. A gente vai reler lá, tá? Olha, mas e no livro Maria, não, né? Mas, no entanto, no livro Maria Mudança, eu acho que no entanto se encaixa aqui. Então, vamos lá. A gente não é o e é no entanto mesmo, tá? Se você colocar o no entanto depois do mais ou antes do mais, ele não vai tirar o sentido original do texto, ele vai manter a mesma coisa. Agora, se você colocar o por isso ou portanto, as coisas vão mudar, tá? O sentido do texto muda. Ainda na página 110, a gente tem aí, ó, as expressões mais e no entanto são chamadas de conjunções. Elas pertencem a uma classe de palavras que tem a função de ligar frases. Por isso que eu falei para vocês que era importante a gente saber o que era a frase. Tá? E lá no início eu já começou explicando para vocês isso. Estabelecendo relações entre elas. Conheça as principais conjunções e os sentidos que elas estabelecem. A gente tem como sentido aqui as principais conjunções. A gente tem nem, mais também, tá? Que ela vem com o sentido de adição. Como oposição, a gente tem mas, porém, no entanto, contudo, entretanto. Como conclusão, que ela vem dando uma ideia de concluir o assunto. Portanto, logo, assim, desse modo. Como causa, porque, como, já que, visto que. Como condição, se, caso, desde que. Como tempo, vem indicando o sentido de tempo. Quando, assim que, antes que, depois que, enquanto. E como finalidade e objetivo a gente tem para que e a fim de que, tá? Essas conjunções que a gente vai estar trabalhando aqui. E eu preciso estar apresentando elas para vocês hoje. Claro que existem vários outros tipos de conjunções, mas a gente vai começar com essas e com o tempo a gente vai estudando mais, vamos praticando, vamos exercitando, vocês vão ver que não tem dificuldade nenhuma, é super tranquilo. Como atividade no livro de vocês também, eu lancei mais algumas no caderno, tá? Extra essas aqui que tem no livro, para poder a gente estar treinando também, tá? Agora na página 111 a gente tem um exercício de fixação para a gente poder já começar a treinar essa questão de conjunção. Então na número 2 da página 111 tá assim: releia o seguinte trecho do texto sobre a vlogueira Catarina Trilho. Então vamos lá. Em 2015, Catarina ampliou o projeto e passou a promover piqueniques literários em parques, que possuem como principais objetivos divulgar e incentivar a leitura infantil, promovendo um momento especial de incentivo à leitura junto aos amigos e familiares dos participantes. Proporcionam também a circulação dos livros, para que não fiquem parados nas estantes, por meio de feirinha de troca de livros. Então vamos lá. Que sentidos as palavras em destaque estabelecem no texto? A gente tem aí a conjunção e para que. Então vamos lá.
E ele está dando um sentido de adição. Ele está somando alguma coisa, ele está te dando mais uma informação. E para que, ela está dizendo para que ela está expondo esses livros lá. Ela está te dando um objetivo, uma finalidade. Então, e é uma conjunção de adição e para que é de objetivo e finalidade. Tá? Anota aí direitinho. Não esquece de colocar aula e data no livro. Colocar a cruzinha vermelha da correção. Tá? Qualquer dúvida, vai me perguntando aqui que a gente vai fazendo junto. Na página 111 ainda, a gente tem a número 3. E na número 3 está escrito assim, ó. Complete as frases utilizando as conjunções a seguir, conforme o sentido determinado entre parênteses. Então, vamos lá. Como conjunção, para usar, ele dá para a gente aí. Enquanto, porquê e para quê. E o mais. A gente tem que observar o que está entre parênteses, para poder a gente descobrir qual conjunção a gente vai usar em cada espaço que ele deixou aí para a gente responder. Então, na letra A, mais uma animação da Disney vai virar filme com atores reais, A Dama e o Vagabundo. Ela está pedindo aí para a gente uma conjunção de oposição. Então, eu coloquei o mais. Mas ainda não há data de estreia definida. Tá? Na B, o novo jogo de computador Árida promete ser totalmente diferente de todos os outros que você conhece. Isso, aí a gente tem que colocar uma conjunção de causa, que é o porquê, porque ele será o primeiro a se passar no sertão do Nordeste. O game vai abordar temas nacionais como a seca, que é um problema bem comum na região. Na letra C, há blogueiros mirins que, além do canal na internet, organizam eventos em escolas e livrarias. Aí a gente tem que colocar uma conjunção de finalidade. Para que as crianças troquem livros e de adição e aproveitem o tempo para conversar suas leituras. Então, nessa frase a gente usou uma conjunção para indicar sentido de finalidade e uma para indicar o sentido de adição, tá? Na letra D agora, estou na expectativa para saber o que pode surgir de novidade envolvendo os personagens de Monteiro Lobato a partir de 2009. Aí a gente tem que usar uma conjunção aqui de tempo. Enquanto espero, aproveito para indicar a leitura do meu livro preferido, do autor Memórias da Emília, tá? De conjunção, a gente vai estudar no livro Pitágoras essas duas páginas hoje, tá? O que vocês não entenderem, vai me perguntando aqui, eu vou respondendo com vocês. Coloca a aula, data, coloca a cruzinha da correção no caderno de língua portuguesa. Você vai pegar o seu caderno e vai fazer conforme a tia colocou aqui, ó. Cabeçalho, aula, data, aula de língua portuguesa, conjunções, livro Pitágoras, página 109 a 111. Lembre-se que a palavra conjunção é a palavra que liga orações ou palavras. Lembrando que orações são frases que possuem verbo. Conheça algumas conjunções. Aí tem aí de causa e explicação, que eu coloquei o porquê, pois, por, visto, como, por causa de, pois que. De consequência ou conclusão, que a tia colocou tão, tal, pois, portanto, assim. De finalidade, que são para, porquê, para quê. De condição, ser, caso, mediante, sem, salvo. De oposição, que é mais, porém, embora, contudo. De comparação, como, qual, assim como. De tempo, quando, enquanto, apenas, ao. De conformidade, conforme, segundo, como. Alternância ou de adição, e, nem, mais, também, não, só. Então, são essas outras conjunções que vocês vão colocar no caderno de vocês, tá? Depois disso, aí eu coloquei aqui, copiar no caderno de língua portuguesa, essa parte e essa aqui também, ó, fique de olho, frase, todo enunciado com ou sem verbo, que tenha sentido completo. Oração, todo enunciado de sentido completo ou não que possua verbo. Período, conjunto de orações. Praticando o que aprendemos. Sublinhe as conjunções das frases. Você vai ler todas essas frases e vai sublinhar as conjunções, tá?
A gente termina português por aqui. Lembrando que qualquer dúvida é só me perguntar, que a tia vai estar respondendo. Hoje a gente está aprendendo sobre conjunção. No decorrer do tempo a gente vai praticando. Daqui a pouco vai estar todo mundo craque, esperto, a beça para fazer isso aí, tá? Vamos começar aqui a nossa aula de geografia, tá? Lembrando que 10 horas a gente tem live com quiz de geografia. Então faz a atividade do livro aqui para 10 horas você tá lá na live comigo respondendo o quiz, tá? Hoje nós vamos falar de miscigenação e diversidade cultural. O que é miscigenação e diversidade cultural? Assim, é o Brasil, né, gente? Porque olha esse mapa do Brasil que eu achei para vocês. Isto é Brasil. Aqui a gente tem todo tipo de raça, todo tipo de cor, todo tipo de credo, todo tipo de povos. O Brasil, ele é isso, ele é miscigenação, ele é diversidade cultural. É essa mistura de povos, essa mistura de culturas, essa mistura de religiões. Mas por que o nosso Brasil é assim? Primeiro, o nosso Brasil ele foi feito uma colônia de exploração. Então, no início, vieram várias pessoas para cá para poder estar explorando. A gente, quando eles chegaram aqui, já tinham os índios. Chegaram os portugueses, depois chegaram os espanhóis, os franceses, os alemães, os holandeses com a cana-de-açúcar, e assim foi chegando gente aqui. Depois, quando teve a crise na lavoura cafeeira, vieram os italianos, então foi chegando gente, foi chegando. E os africanos chegaram também para poder trabalhar, então foi chegando gente, foi chegando povo, foi chegando raça, e surgiu essa miscigenação, toda essa diversidade cultural que tem no nosso Brasil hoje, tá? E esse mapa aqui que eu achei para vocês, achei muito interessante, porque você vê que aí tem todo mundo junto, e todo mundo junto trabalhando na construção desse Brasil que nós temos hoje, né? Que nós somos feitos da mistura. A gente não pode dizer que no Brasil tem branco, negro, índio, africano. Não, nós somos miscigenação. Nós somos a junção de todos esses povos. Na minha família, por exemplo, eu tenho indígena, eu tenho africano, eu tenho descendência de português, eu tenho várias descendências. Se você montar a minha árvore genealógica, você vê que tem um pouquinho de cada um. Se você montar a sua árvore genealógica também, que é a história da sua família, você vai ver que tem um pouquinho de cada raça em você, fazendo parte do seu sangue. Então, realmente somos uma mistura, tá? E dentro dessa mistura, nós temos aqui também, ó, desigualdades sociais, porque é igual eu falei para vocês, os portugueses, holandeses, franceses vieram para o nosso país explorar, era a parte que ganhava dinheiro. Os africanos, eles já vieram para trabalhar. Até por isso nós temos uma dívida histórica com esse povo. Até os dias de hoje a gente não conseguiu pagar essa dívida e a gente não vai conseguir pagar, porque eles realmente sofreram muito para construir o Brasil que nós temos hoje, tá? Então, por isso que é importante a gente respeitar cada povo, respeitar cada cultura, respeitar, tolerar, se permitir cuidar do outro, respeitar a cultura do outro. Por isso que é muito importante isso no nosso país, porque nós realmente somos mistura, nós somos brancos, pretos, pardos, amarelos, não temos isso, somos a miscigenação, tá? E aí, dessa miscigenação surgem as desigualdades sociais. Aí eu coloquei essa história em quadrinhos para vocês, que é uma pesquisa feita pelo IBGE, que ele mostra muito bem esse abismo que existe entre a classe rica ou a classe média e a classe pobre. No primeiro quadrado aqui, a mãe tá, Júnior, hoje vamos, Júnior, hoje jantaremos fora. Uma casa toda bonitinha, toda arrumada, o Júnior cheio de brinquedo, mexendo no computador, ela toda arrumada e periquetada, chamando o Júnior para almoçar fora. No outro quadrinho a gente tem, Juca, vai lá fora e vê se consegue algo para a gente jantar. Aí a gente vê uma casa com pouca estrutura, da janela a gente vê as casas amontoadas, o Júnior com um brinquedinho simples, e assim, o Juca, desculpa, com um brinquedinho simples. Então, é uma outra realidade dentro de um próprio país. Então, a desigualdade social que a gente já falou hoje aqui existe dentro do nosso próprio país. São duas realidades dentro no mesmo lugar, o que não devia ser.
Por que que não devia ser? Porque a gente tem direito à igualdade, sem distinção de raça, de credo, de nacionalidade. A nossa Constituição, ela garante isso. A gente tem que ter equidade, a gente tem que ter igualdade. E esse é um dos direitos de vocês, crianças, um dos direitos nossos, adultos. Então, esse abismo entre os pobres e os ricos não deviam existir, porque tinha que ser tudo igual. Mas isso aí é um assunto que a gente vai lidar mais para frente um pouquinho. Vamos nos ater hoje à miscigenação, tá? Então, abrindo aí, e a diversidade cultural, abrindo aí na página 160 do livro de geografia de vocês, a gente tem aí a abertura do capítulo 2, que começa a falar sobre essas diferenças étnico-raciais. A gente vai começar a trabalhar com isso hoje, e étnico-culturais. E as desigualdades sociais. Aí tem logo uma figura de cara aí. A gente tem lá embaixo os prédios bem estruturados, à beira do mar, e a gente tem em cima do morro várias casas amontoadas, né? Que é a comunidade da Rocinha. Isso aí é a parte vista de cima. A parte de cima da Rocinha, essas casas amontoadas, que é a comunidade. Lá embaixo, no pé da Rocinha, de frente para o mar, a gente tem esses apartamentos. Aí, ponto de partida, ó. Identifique na fotografia 3 diferentes elementos que compõem a paisagem retratada. Você vai olhar essa fotografia que a gente acabou de analisar e você vai me dizer quais os pontos de diferença que tem ali. Isso é uma resposta pessoal, uma análise pessoal sua. Então, você tem que fazer e responder aí no cantinho para a gente dar esse ponto de partida no conteúdo, tá? Na próximo item aí. Uma paisagem com grandes contrastes entre os bairros é comum no município onde você mora? Onde você mora tem muito essa distinção entre a área nobre e a área pobre. Como é que é isso? No próximo item, a fotografia é capaz de ajudar na definição do termo desigualdade social? Justifique. Você acha que essa fotografia é capaz de ajudar você nessa definição de desigualdade social? Essa fotografia aqui, ó, que a gente acabou de analisar, onde tá bem mostrando mesmo o lado rico e o lado pobre, ela tem como te mostrar isso? Você consegue perceber esse abismo social entre os pobres e os ricos? Você consegue ver isso? Se você consegue, você coloca sim e justifica, tá? Diz o porquê. Lembrando que qualquer dúvida eu tô aqui. Coloca a cruzinha da correção, aula e data. Pega o marca-texto aí que a gente vai começar a marcar agora na página 161. A gente vai começar a fazer o fichamento dos pontos mais importantes aí que a tia achou, considerou no livro de vocês, tá? Então vamos lá, agora chegou a entender geografia. Chegou a hora da gente começar a entender mais sobre esse assunto. Então, ó, miscigenação e diversidade cultural na constituição de um povo. Uma das características mais marcantes do povo brasileiro é a sua diversidade étnica e cultural. Isso quer dizer que as pessoas que vivem no Brasil são, em geral, resultado de uma mistura histórica de diversos povos, igual a gente já começou a aula comentando, que em algum momento imigraram para o Brasil. Na medida em que aqui chegavam, traziam parte da sua cultura, que foi sendo agregada a diversas já existentes aqui. Dessa intensa e rica mistura de culturas, originou-se hoje o que chamamos de povo brasileiro, um povo miscigenado e diversificado, tá? Ainda na página 161, a gente tem algumas perguntinhas para a gente entender melhor o que a gente acabou de ler. Então, vamos lá. Número 1. Explique como a fotografia ao lado pode resumir a condição do Brasil como um país de grande diversidade étnica. Como é que o que dessa foto vai me mostrar que o Brasil realmente é um povo com grande diversidade étnica, com grande diversidade de raças? Vamos lá. Na fotografia eu coloquei aqui para vocês, ó, mas vocês podem colocar também a opinião de vocês se tiver geograficamente certo.
e me manda que eu vou estar corrigindo, tá? Manda foto que a tia vai estar corrigindo, vai estar dizendo se está ok ou não. Então, ó, na fotografia é possível visualizar pessoas pertencentes a diversas etnias que formam o povo brasileiro. Essa condição é um reflexo da sua história, marcada pela chegada de imigrantes dos mais variados lugares do mundo. É igual eu falei com vocês. Vieram imigrantes de vários lugares. Uns para explorar, outros para residir, outros para trabalhar. Então, foi realmente muita gente de todos os lugares do mundo. Então, formou essa diversidade de etnias que a gente está vendo aí. 2. Na sua vizinhança ou no seu bairro, há muitos elementos que evidenciam a condição do Brasil como um país de grande diversidade cultural e étnica. Você vai me dizer se na sua vizinhança, no seu bairro, no lugar onde você mora, tem muitas evidências, tem muitos elementos que dizem que o Brasil, que comprovam que o Brasil realmente tem uma grande diversidade cultural? Se, aí vocês vão colocar o sim e vão me escrever quais são essas evidências, quais são esses elementos, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês resposta pessoal. Na página 162, a gente começa aí uma leitura sobre a territorialização étnica. Ó, a miscigenação no Brasil, o que é isso? Porque tem a territorialização étnica, é porque assim, tem lugares que a maioria das pessoas que moram lá, por exemplo, na região sul do nosso país, a maioria dos habitantes de lá são alemães. Então, tem lugares no Brasil em que a maioria do povo, dos imigrantes lá, são de uma etnia específica. Já que no Rio de Janeiro a gente já tem todas misturadas, mas tem lugar específico como a região sul, que a maioria são de alemães, tá? Então, vamos dar início aqui a leitura da página 162. A miscigenação no Brasil é tanta que, oficialmente, existem 5 grupos étnicos no país. São eles: brancos, pretos, pardos, amarelos e indígenas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Gente, isso é um dado estatístico, mas a gente sabe que não tem branco, não tem preto, não tem pardo, que no Brasil tem uma mistura, mas isso é um dado estatístico que a gente tem que respeitar e a gente tem que estudar, a gente tem que conhecer, tá? Ponto. O IBGE, como a gente já estudou nas aulas anteriores, ele é o órgão responsável por fazer pesquisas geográficas, populacionais e estatísticas, até para estar passando para os políticos, para o governo, né? Aí aqui ele montou esse gráfico. Veja no gráfico a seguir a distribuição desses grupos de acordo com as regiões. Aí tem aí, ó. No Brasil, a gente tem 46,5% de pessoas pardas, 43,1% de pessoas brancas, 9,3% de pessoas pretas e amarela ou indígena 1,1%. Aí na região norte, a gente já tem parda, 71%. Na região sul, a gente já tem uma maioria branca. Então, tem essa diferença aí, nesse gráfico. Aí pega o marca-texto de novo e vocês vão sublinhar. Em todas as regiões, há presença de diferentes grupos étnicos, mostrando que o Brasil é um país com grande mistura de diferentes povos, oriundos dos mais variados lugares, por um período de tempo de séculos. Chama a atenção também o fato de a distribuição espacial dos grupos não ser igual entre as regiões. Por exemplo, observe no gráfico que os brancos representam 76,8% da população do Sul, mas apenas 19,5% da população da região Norte. Essa desigual distribuição das etnias pelo território se deve a diferentes processos históricos, sejam econômicos ou migratórios, que favorecem mais a presença de uma etnia do que de outras, em uma dada região. Agora a gente vai fazer, fique de olho, ó, coloquei aí para vocês. Hoje teremos live com quiz de geografia às 10 horas. Eu só quero vocês começando a falar de live às 10 horas. Enquanto não for 10 horas, vamos se ater a fazer as atividades de português e geografia que a tia propôs aqui na videoaula,
tá? Como você vai entrar nessa live? Às 10 horas você deverá entrar na plataforma, na disciplina de Geografia e clicar em Quiz de Geografia. Depois você vai clicar na imagem da câmera e clicar em Participar. Pronto, você vai estar participando do quiz. Mas para participar dessa live hoje, a gente vai ter que seguir regras, porque hoje a gente vai estar tendo aula. Hoje não vai ser encontro. Hoje vai ser aula. Então, para ter aula, nós precisamos seguir algumas regras para poder estar participando e para que tudo vá bem, para que a gente consiga desenvolver e aprender tudo que precisa aprender, tá? Primeira regra, está uniformizado. Você precisa estar na live com o uniforme da escola. Segunda, não andar pela casa. Você vai preparar um cantinho e durante esse horário da live você vai ficar ali no seu cantinho de estudos, quietinho, nada de sair com o celular, andando de um canto para o outro dentro da casa. Você vai ficar quietinho ali, concentrado, tá ok? Outra regra, não conversar sobre assuntos aleatórios no chat. A gente vai usar o chat para falar comigo, com a professora, fazer pergunta e tirar dúvida. Nada de ficar batendo papo com o colega. O chat ele vai ser usado para tirar dúvidas com a professora, ok? E a gente vai permanecer com o microfone desligado. Quando eu precisar que alguém ligue o microfone, eu vou pedir para ligar. Assim que vocês clicarem em participar da live, já desliga o microfone, para poder vocês acompanharem e prestarem atenção na aula, tá? Vamos fazer desse momento uma oportunidade de aprendizagem. Então, para isso, a gente tem que ter concentração e atenção. Separa lápis, borracha, deixa tudo pertinho, deixa tudo organizado no seu cantinho de estudo. E 10 horas a tia está esperando vocês para poder começar o quiz de Geografia, tá bom? Beijinho!